Olá, professores. Nós organizamos esse vídeo para conversar um pouco sobre o caderno de Ciências Naturais, o primeiro caderno de Ciências Naturais para 2022, mas antes disso eu gostaria de desejar boas-vindas para esse ano letivo que se inicia, agradecer por você estar trabalhando com a área de Ciências Naturais. Você tem o grande desafio de conquistar as crianças e de encantar as crianças com as transformações, as interações e as percepções que a gente precisa mostrar para eles que tem na natureza. Então esse é seu desafio esse ano, encantá-los com as transformações que a natureza é capaz de fazer. Então esses vídeos eles foram organizados para falar um pouco sobre esse caderno, visto que a gente não teria um tempo suficiente para fazer aquelas formações mesmo presenciais ou até pelo próprio Meet. Então, por isso que eles foram organizados dessa forma, tá? Mas antes disso, eu gostaria de ler um trechinho, né, uma frase de Paulo Freire que tem tudo a ver com esse início, né? Que é bastante conhecido, mas que é sempre bom refletir sobre eles. O primeiro diz assim: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. E um outro trechinho, que não é do Paulo Freire, é de Baltazar Morales, ele diz assim: não há mestre que não possa ser aluno. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês agora nesse início de ano, que a gente possa ser, antes de mais nada, aluno. E quando a gente se coloca na posição de aprendiz, a gente está sempre aprendendo coisas novas e vivendo novas experiências. Então, que cada momento com as crianças, que cada momento de formação, que nesses momentos que vocês estiverem lendo os cadernos de ciências, vocês se coloquem na posição de aluno. Porque quando a gente é aluno e a gente aprende, e quanto mais a gente aprende, melhor seres humanos somos e melhor professor seremos, né? E para começar a discussão sobre esse caderno, eu trouxe também mais uma frase de Paulo Freire que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Então, nesse momento que eu estarei passando para vocês as atividades e explicando um pouco sobre isso, e consequentemente vocês farão isso com os estudantes de vocês, pensem dessa forma, né? Nós não queremos transferir conhecimento, nós queremos criar possibilidades para que cada criança crie a sua própria forma de aprender, que construa a aprendizagem, né? Então, os cadernos de ciências vêm com essa perspectiva de construir o conhecimento junto com as crianças, de aguçar a curiosidade, de levá-los a perceber o meio onde eles vivem e o que tem de coisas boas e o que tem de elementos ruins, e eles serem agentes transformadores desse meio, né? Essa é a nossa intenção, tá? Então, antes de passarmos para o vídeo do caderno propriamente dito, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês. Vocês receberão junto com esse vídeo um material que também vai em anexo e não está no formato do caderno, mas ele está em um formato mais simples, que quando ele foi elaborado, que tem, além das atividades, tem alguns comentários que estão escritos de vermelho, que é para ajudar o professor a entender a intenção da atividade. Eu vou falar um pouco no vídeo, mas é sempre bom ter o material junto no dia a dia, conforme vocês estiverem trabalhando cada uma das atividades, né? Enfim. Esse caderno ele tem a duração de 2 meses, né? Ou seja, ele foi feito para o primeiro bimestre, tá? Vocês também receberão os conteúdos e os objetivos, que eu vou apresentar para vocês também, mas que vocês precisarão deles para fazer o registro no RCO, né? Junto com isso, vocês também receberão um material em anexo. Esse caderno ele tem um diferencial nos anexos. O anexo não está indo junto com o caderno. Esse anexo vai ser enviado à parte, então cada professor vai construir esse anexo conforme a necessidade da sua turma, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou apresentar agora logo em seguida para vocês, quais os anexos de todos os anos, e a partir disso vocês elaboram, vocês confeccionam conforme a necessidade da sua turma, tá bom?
esses são os anexos que vocês receberão à parte dos cadernos de ciências. E eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, que serão melhor explicados no vídeo de cada ano. Para o primeiro ano, nós temos um jogo da memória. Esse jogo da memória ele foi organizado pequeno e que pode ser jogado em duplas ou em trio, mas também fica a critério do professor fazer ele de forma coletiva, ampliar as imagens, enfim, o professor pode organizar da melhor maneira que atenda às necessidades da sua turma. E cada uma dessas imagens tem uma função que serão discutidas no caderno. O segundo ano também é um jogo da memória, que da mesma forma ele pode ser ampliado e feito de forma coletiva, e ele já vem com a explicação. Então tem as imagens e a explicação aqui de cada um dos animais. O terceiro ano vem somente esse anexo, que pode ser usado esse próprio material, mas o professor pode pensar uma outra forma também, e ele é uma atividade em que as crianças vão confeccionar um jogo da memória da cultura indígena. Para o quarto e quinto ano, eles vão começar o caderno com esse jogo do tabuleiro, que tem a explicação, o jogo e as cartinhas do jogo. Então, os 2 anos iniciam com este jogo. E o quinto ano ainda terá algumas fichinhas de vídeos, né, que eles podem acessar pelo QR Code, que tem alguns questionamentos, e a partir desses vídeos os grupos farão algumas atividades que já estão relacionadas ali na cartinha. Então, cada um dos cadernos, ele inicia com um texto, né? Então, ele tem um texto, porque nós vamos falar um pouco sobre a cultura indígena no caderno, das 3 áreas que compõem esse caderno, mas nesse caso, né, a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena, da relação da cultura indígena com o meio ambiente, tá? E para a gente falar um pouco sobre isso, nós convidamos o professor doutor Eloy Correia dos Santos, né? Ele carinhosamente escreveu um texto para a gente, ele estuda sobre isso, ele tem bastante conhecimento sobre a cultura indígena, e ele escreveu esse texto inicial do caderno para subsidiar tanto você, professor, professora, como também as discussões que você possa vir a ter com as crianças na sala de aula, tá? Vocês também terão ainda nesse mês de fevereiro uma formação com todas nós da Multiáreas, né, com a Marise, a Sandra, a Luciane no Sol e comigo, que a gente precisa falar um pouco sobre essa cultura indígena e a gente precisa desmistificar e quebrar alguns estereótipos que existem sobre os indígenas quando a gente fala deles. Mas eu gostaria de ler com vocês esse primeiro material, esse primeiro texto, né? E vocês terão outros momentos nas aulas no material que vocês receberão, que vocês conversarão com a Sandra, com a Marise e com a Luna Sol também, tá bom? Então pegue aí o seu material, o caderno, eu tenho ele já, o caderno pronto, mas se você não tem ele, veja o material impresso que você, em PDF que você recebeu, que esse texto está lá para você acompanhar a leitura aqui que eu vou fazer, tá bom? Jogos e brincadeiras da cultura e tradição indígena. Olá, amiguinhos! É com muita satisfação que apresentamos este caderno de atividades pedagógicas para auxiliá-los na sua aprendizagem. Neste material, produzido com muito carinho, vocês encontrarão uma série de atividades que trazem a sabedoria, a tradição e a cultura dos povos nativos do Brasil, através de jogos e brincadeiras indígenas. Os povos originários brasileiros têm muita contribuição na formação do nosso povo, não apenas com palavras como Curitiba, Piraquara, Tamanduá, abacaxi e muitas outras, como também em muitos hábitos alimentares, costumes, crenças, enfim, a cultura brasileira em geral. Mas para início de conversa, vamos tratar de uma questão polêmica, o nome índio. Vocês vão perceber, né, um parênteses aqui do texto, que a gente não está usando o nome índio, a gente está falando indígena, né, e isso tem um motivo que a gente vai só conversar com vocês. Nesse texto a gente traz algumas informações e em outros momentos a gente também vai conversar com vocês. Segundo os dicionários da língua portuguesa, essa palavra significa nativo, natural de um lugar. Mas a explicação histórica usual dos livros didáticos é que esse nome foi dado aos primeiros habitantes do continente americano no processo de colonização. A história, como era contada no passado,
dizia que esse nome foi dado por causa de alguns navegadores que se perderam e chegaram no nosso continente, pensando estar em outro lugar. Segundo a história oficial, o navegador italiano Cristóvão Colombo, em nome da coroa espanhola, empreendeu uma viagem em 1492, partindo da Espanha rumo às Índias. Castigados por fortes tempestades, a frota ficou à deriva por muito tempo, até aportar em uma região continental que Colombo, num primeiro momento, imaginou que fosse as Índias. Dessa forma, os habitantes encontrados no novo continente foram chamados genericamente de índios. Hoje sabemos que a história não foi bem assim. As Américas e o Brasil não foram descobertos, já que eram habitados por povos que há muito tempo viviam ali. Cada indivíduo nativo pertence a um determinado povo, com uma cultura própria e uma etnia identificada por uma denominação própria, ou seja, a autodenominação, como é o exemplo do povo Guarani, Ticuna, Caigangue, Terena, entre outros. Segundo a Organização das Nações Unidas, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização, o que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmo distinto de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, com base na sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Mas, reconhecendo a importância da construção de uma identidade comum, esses povos chegaram ao entendimento de que poderiam aceitar o nome de povos indígenas ou nativos brasileiros, ou ainda povos originários. Com isso, fortalecendo os laços que os une, articulando e viabilizando a demarcação territorial de todos os povos nativos deste continente. Então, acabamos de aprender que não devemos utilizar o nome índio, mas sim indígenas ou povos nativos. Muitos de nós possuímos ancestrais indígenas, ou seja, temos em nossa árvore genealógica algum parente descendente dos povos originários. Mas o que poucos sabem é que diversas brincadeiras, jogos, danças e cantos foram passados de geração em geração e fazem parte da cultura popular brasileira. São heranças dos povos indígenas. Podemos citar exemplo de peão, peteca, arco e flecha, zunidor, perna de pau, jogo da onça e muitas danças e cantos que estão presentes em nosso folclore, em nossas brincadeiras, enriquecendo a cultura brasileira, sendo repassados de geração em geração, como uma herança que pertencem a todos nós. Esperamos que vocês estudem e se divirtam com essas atividades, que busquem trazer um pouco daquilo que podemos ter com os povos indígenas, que além de serem os verdadeiros donos dessa terra, são os guardiões da sabedoria são os guardiões da natureza e da sabedoria dos ancestrais. Professor Dr. Eloy Correia dos Santos. Então, esse texto é um texto introdutório do nosso caderno. Vocês também deem uma olhadinha nas atividades de História e Geografia, porque eles também vão falar um pouco sobre isso. E nós vamos falar mais especificamente no caderno de Ciências sobre os guardiões da natureza, que são os indígenas, e o quanto eles têm a nos ensinar sobre essa preservação e conservação da natureza. Tá? Então, eu desejo a vocês boas-vindas, que 2022 seja um ano de muitas bênçãos, de muitas realizações, e que a gente possa junto trabalhar a área de ciências naturais e encantar os nossos estudantes, tá bom? Vamos então para a explicação dos cadernos. Esse é o caderno do segundo ano, e eu gostaria de começar antes de falar sobre as atividades, falar um pouco dos conteúdos e objetivos, né? Porque a partir do que a gente entende sobre os conteúdos e objetivos elencados para o caderno, a gente consegue até identificá-los nas atividades, né? Então, eu apresento para vocês agora
os conteúdos e depois explico um pouco dos objetivos do caderno. Então, aqui, primeiro o conteúdo. Cuidado e preservação, conservação das nascentes de Piraquara, relações de dependência entre seres vivos e não vivos, e o ser humano enquanto ser natural e social, e sua interdependência entre os seres vivos e não vivos. Então, esses são os conteúdos e os objetivos. Entender que o município de Piraquara promove ações que contribuem para cuidado e preservação das nascentes e do meio ambiente. Entender que os seres vivos dependem de outros seres vivos e não vivos para sobreviver. Perceber que na relação de interdependência dos seres vivos e não vivos, o ser humano faz uso dos elementos da natureza e dos seres vivos para a sua subsistência. Então, de maneira geral, esse caderno ele vai falar das relações e da interdependência dos seres vivos e dos seres não vivos na natureza. E para isso, eu vou trazer lá no final também a cultura indígena, que mostra como que os indígenas vivem nessa relação, como que eles, enquanto seres vivos, se relacionam com os elementos vivos e não vivos da natureza, né? Para a gente conscientizar as crianças sobre isso. E isso acontece, isso é natural, para a gente se alimentar, para a gente se vestir, a gente está usando os elementos não vivos e vivos, né? Só que o homem, ele usa isso de forma muito irresponsável, e é sobre essas questões que a gente vai conversar com as crianças, tá bom? Então, se você já assistiu o vídeo do primeiro ano, você vai ver que esse início ele é muito parecido. Como eu falei, eu vou trazer esse questionamento em todos os cadernos, né? Alguns para o quarto e quinto ano de uma forma mais ampliada, mas para que eles percebam as aulas de ciências naturais e qual é a importância de ter esse momento na escola e de conscientizar eles e de levá-los a perceber os fenômenos da natureza, tá? Então, o que se estuda nas aulas de ciências naturais? Por que é importante entendermos os fenômenos que acontecem na natureza? Você é uma criança curiosa? Tem alguma curiosidade sobre como acontecem as coisas na natureza, no céu, no seu corpo? Você sabia que além dos seres vivos, como os animais, as plantas e nós seres humanos, há outro que não vemos? É nas aulas de ciências que vamos tentar responder e estudar parte de tudo isso. Então, eu li isso aqui rapidamente, mas você vai fazer a leitura de uma questão, vai ouvir as crianças, de repente, a partir de uma questão vai surgir outras questões, né? Então, a primeira aula de ciências, você vai trabalhar somente isso, não o conteúdo específico, mas isso aqui são atividades introdutórias para a gente entrar no conteúdo. E para essa questão número 1, que você vai ficar provavelmente em uma aula, de repente você fica até 2 aulas, eu não sei qual é o ritmo da sua turma, o quanto eles são curiosos, o quanto eles vão levantar questões importantes que a gente não pode desprezar. Então, para essa questão aqui, você pode registrar isso aqui. O ser humano enquanto ser natural e sua interdependência entre os seres vivos e não vivos, tá bom? Então, esse é o conteúdo que você registra, porque eu percebi no decorrer da elaboração dos cadernos anteriores, que muitas vezes a atividade introdutória ela não tem muita relação direta com o conteúdo, como a gente vai ver daqui a pouco sobre a preservação das nascentes de Piraquara. Quando a gente fala de Piraquara, fica muito fácil de identificar qual é o conteúdo que se refere a ele. Mas nesse caso aqui, então, eu já estou mostrando para vocês saberem qual conteúdo registrar lá na hora de preencher o RCO, tá? Então, essas questões serão feitas com as crianças. Aqui, outras questões também, né? Para que eles percebam que tudo ao nosso redor tem ciências, que tudo que nós fazemos e o que nós temos, né? A roupa que a gente veste, a comida que a gente come, os móveis que estão ao nosso redor, tudo isso é ciência. Ciência não é só coisas da natureza, mas é essa ciência que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com descobertas, como a gente vai ver com eles no decorrer dessas atividades aqui. Né? Então, algumas outras perguntas que vão ajudar vocês a entender quais são as curiosidades dos estudantes de vocês, a aguçar a curiosidade deles, porque é essa a intenção do caderno. Né? Então, responder essas e outras milhares de perguntas nos ajudam a entender que há ciência por toda parte.
E você, tem alguma curiosidade sobre como acontecem os fenômenos da vida na natureza, ou ainda sobre algum outro acontecimento que você observou ou ficou curiosa ou curioso para saber? Conte para a professora ou o professor. Então, aqui eu trouxe algumas questões para levantar a curiosidade deles, mas e eles? Quais curiosidades eles têm? Será que eles vão falar coisas diferentes dessas? O que que eles vão falar para vocês, né? Então, esse momento é um momento de conhecer a turma de vocês, de aguçar a curiosidade deles para as aulas de ciências, porque uma aula de ciências sem curiosidade, sem investigação, não é uma aula de ciências, né? É uma aula que a gente está fazendo de conta que está trabalhando um conteúdo, que está sistematizando um conteúdo, e eles não aprendem, porque sem a curiosidade e sem a investigação não se aprende ciências. Então, aqui é o momento de você perceber qual é a curiosidade que eles têm, né? O que deixa essa turma curiosa? Quais são as indagações dessa turma específica? E todas essas informações, todos esses elementos, eles vão compor lá a documentação pedagógica, né? Aquele documento que vai lá futuramente compor o seu relatório de avaliação de cada uma das crianças. E daí aqui eu trouxe, né, algumas 3 pessoas que como exemplo de cientista, de pesquisadores. As pessoas que investigam, buscam resposta para perguntas como estas e outras, né, essas que a gente viu ali em cima, e outras que desvendam os mistérios da natureza, do corpo humano, do universo, são chamados de cientistas ou pesquisadores. Há alguns famosos que fizeram grandes descobertas para a humanidade, e eu trouxe 3, né? Então eu trouxe aqui o Thomas Edison, né, coloquei o nome dele aqui, que uma das invenções dele foi a lâmpada elétrica, então o cientista homem, a Berta Lutz, que ela observou o comportamento dos anfíbios na natureza, e aqui tem no QR Code tem um vídeo que mostra um pouco da vida dela e de como foi essa observação, é um desenho, então é bem interessante para as crianças, que também vai ser enviado em forma de link para vocês. E aqui 2 cientistas muito atuais, né? Elas ajudaram a identificar em menos de 48 horas os genes do vírus coronavírus. E por que é importante identificar os genes? Por que é tão importante nós identificar em menos de 48 horas? Aqui embaixo tem uma explicação sobre isso. Entre as principais utilidades de se mapear o genoma de um vírus está em ajudar a entender o percurso da transmissão e o tempo em que ele está presente em determinada região ou país. Ao desvendar o histórico do coronavírus, autoridades e pesquisadores podem adotar as medidas adequadas para tentar conter a sua disseminação. Então, por isso que foi tão importante a descoberta que essas 2 cientistas fizeram, porque ajudou a entender o comportamento do vírus e assim pensar em medidas para minimizar, né, a contaminação. Tá? Eu trouxe esses 3 cientistas, mas vocês podem trazer outros, né? Na verdade, a ideia é que vocês tragam outros cientistas, que vocês tragam outros a partir daquele primeiro questionamento que as crianças fizeram ali com vocês, a partir das primeiras curiosidades que elas tiveram com vocês ali. Os cientistas, daí a atividade 2 é a continuidade também daquele conteúdo que eu indiquei para vocês como o início das atividades, tá? Para aguçar as crianças. Os cientistas e pesquisadores, além de descobrirem ou inventarem coisas importantes para a humanidade, como esses exemplos que a professora mostrou, eles podem ser cientistas que usam o conhecimento para proteger a natureza, pois conhecem as ações humanas que interferem e prejudicam o meio ambiente e os seres vivos. Esses profissionais são chamados de biólogos, então daí eu trago mais uma especialidade de pesquisadores, né? Então eu trago os biólogos, porque a gente vai falar da natureza. Então eu trago os biólogos aqui. Daí aqui, né, o que faz um biólogo? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então a gente também pode, eu trouxe como uma sugestão a gente ampliar essa atividade e trazer um biólogo, consultar um biólogo do município. Então, caso vocês tenham interesse, pode entrar em contato comigo para perguntar, elaborar questões com as crianças, perguntar coisas de Piraquara para eles, enfim, né? Então, o biólogo é um profissional responsável pelo estudo das mais variadas formas de vida existente. Ele observa origens, desenvolvimento, funcionamento, reproduções e relacionamentos entre os seres vivos com o meio ambiente que vive. E esses conhecimentos nos ajudam a entender por que quando a gente joga uma água, quando a gente toma uma água que está sendo poluída, ela vai fazer mal para a gente. Então, ajuda a gente a entender como a poluição, como o desmatamento, como tantas outras questões que têm atingido a natureza de forma negativa, nos atinge, né? Porque a gente está tudo interligado. Então, eles ajudam a isso.
A professora ou o professor, junto com vocês, a turma do segundo ano, também podem ajudar a conscientizar as pessoas para o cuidado com o meio ambiente. Você sabia disso? Então, a gente fala do biólogo, mas não precisa ser formado, ter uma formação específica para a gente ter esse cuidado e conscientização com o meio ambiente. E aí, a gente quer que, nesse momento, o professor assuma a responsabilidade junto com a turma e que leve as crianças a ter essa responsabilidade também, né, de cuidado com o meio ambiente. E eu falo isso por ter vivido de assistido, lógico, né, não vivido presencialmente, mas o ano passado teve um projeto em uma das escolas de conscientização, na Escola Marlene, e de conscientização da sujeira, do lixo do bairro, e as crianças vestiram a camisa, e elas começaram a identificar questões que estavam poluindo, então as crianças assumem essa postura quando o professor faz uma mediação e envolve as crianças nisso. Existe alguma ação no seu bairro de cuidado com o meio ambiente? Marca um X na resposta. Então, existe ou não existe? E daí aqui também uma sugestão para ampliação é que as crianças podem tirar foto e enviar no grupo do WhatsApp da turma para mostrar os problemas ambientais do bairro, ao redor da sua casa, da escola, no trajeto que faz. Então, além da gente dizer que sim ou que não, a gente pede que as crianças pesquisem isso, né, quando eles estão indo embora, né, então quem que vai tirar foto? Vai ser a mãe, aquela pessoa que está no grupo do WhatsApp da turma, então é ela que vai fazer, já vai se envolver nesse cuidado, nessa observação do bairro com o seu filho. E daí aqui eu trago algumas questões, né, algumas ações que já aconteceram no município, né, que a gente também pode entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, agendar uma conversa, pedir que divulguem uma das ações que promovem para o cuidado do meio ambiente. Então, eu trouxe algumas, mas eles têm outras também. Se você entrar no site da prefeitura, você vê todas as ações que o meio ambiente promove e chamar alguém para falar sobre isso, ou que a pessoa grave um vídeo e envie para vocês, né? A gente pode fazer essa ponte também para tentar ampliar essa atividade com as pessoas do meio ambiente. Eles sempre são muito prontos para nos ajudar, eles sempre são bem prestativos, assim, e fáceis de acesso, né? Então, algumas informações. Então, teve uma feira ambiental, né, que teve no Parque das Águas, plantação de árvores lá no parque também, e algumas outras ações, né, como o lixo zero, que é feita uma ação comunitária, né, existe uma ação que acontece no bairro Santa Mônica, de ação comunitária. Essa mulher também ela é bem acessível, a Jaqueline, então se vocês quiserem ter acesso a ela, quiserem uma entrevista com ela, alguma coisa assim, também podem entrar em contato que a gente consegue. E para preservar os espaços do município de Piraquara, existem alguns programas e ações desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente. Eu trouxe alguns, mas como eu falei no site, você encontra outros. Então, o programa de castração, o programa Resíduo Zero, né, que tem a meta de instalar essa usina fixa de reciclagem, programa Manancial Vivo, o programa de óleo de cozinha, essa coleta do óleo de cozinha, e a coleta do lixo eletrônico, né? Você sabia que existia esses programas? E muitas vezes a gente não sabe que existem esses programas, né? Então, e a gente pode relacionar esses programas com os problemas ambientais que as crianças já identificaram lá na atividade 4. Né? Então, a gente pode mostrar que existem ações que a gente pode fazer e que a gente pode, que já estão aí postas no município para ajudar a minimizar e até acabar com alguns problemas ambientais. E daí, a sua família já utilizou algum desses? Tem algumas escolas que a gente sabe que fizeram em algum tempo o programa de coleta de óleo, mas e os outros? A gente sabe que existe? Aonde que se entrega esse lixo eletrônico, né? A gente sabe disso para falar para as crianças? Então, talvez o pessoal do meio ambiente possa ajudar nisso. Sua escola mobiliza ações para conscientizar as pessoas sobre a existência desses programas? Então, aqui ó, não é letra D, tá, gente? É a continuidade aqui. A escola faz algum tipo de programa? Né? Há algum desses programas sendo desenvolvido na sua escola? Pesquise ações comunitárias que contribuem para o cuidado com o meio ambiente. Faça um cartaz sobre a descoberta dessa pesquisa. Então, e além disso tudo aqui, né, dessa observar esse espaço, observar as ações que são feitas, tem alguma ação comunitária no seu bairro, né? Então, eu mostrei aquela ação aqui que eu sei, né, que está no bairro Santa Mônica. Mas e existem outras ações que, de repente, os outros bairros têm também?
Então, divulgar isso, né? Todas essas ações não seriam necessárias se as pessoas cuidassem do meio ambiente, se separassem o lixo e se fizessem o descarte correto, se as indústrias e as queimadas não poluíssem o ar, entre tantos outros problemas ambientais que acontecem no nosso planeta. Não precisava, né? E daí aqui eu trago os guardiões da natureza para dizer que eles têm muito a nos ensinar de como cuidar da natureza, né? E se eles já ouviram falar esse termo de guardiões da natureza, os indígenas, eles convivem com os recursos naturais. Então, esse trecho aqui é exatamente o mesmo que está no caderno do primeiro ano, né, que mostra que eles convivem com os recursos naturais de maneira sustentável. E por isso eles têm muito a nos ensinar, pois a forma com que eles se relacionam com a água, o solo, a floresta e os animais não agride o meio ambiente e o planeta Terra como um todo. Daí eu trouxe também a leitura desse livro aqui, Coisas de Índio, né, que é o mesmo trechinho que eu trouxe para o primeiro ano para mostrar essas relações. Os povos indígenas têm um grande respeito pela terra. Eles a consideram a grande mãe, que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para sobreviver. Os índios sabem que um determinado pedaço de terra só pode ser cultivado por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, a fim de permitir que as plantas nasçam, cresçam de novo e o descanse. Então, um conhecimento indígena que está escrito nesse livro ali, né? Daí eu trago aqui para dizer que no Brasil não existe um único povo indígena, existem vários povos indígenas, né? Então, com costumes e culturas diferentes. Então, a gente sempre pensa nos indígenas de uma forma só, mas existem muitos povos, hoje com um número bastante reduzido, a gente sabe disso, mas que ainda existe essa variedade, né? E a gente apresenta para as crianças e eles vão ver isso também nas aulas das outras áreas do conhecimento, né? De geografia, de história, vão ver em artes, educação física e letramento também. Então, uma área complementa a outra com atividades relacionadas a isso, né? A mostrar para eles que existem diversas culturas. Mas todas, então, existem diferentes povos com costumes e culturas diferentes, mas todas respeitam a natureza, pois sabem que sem os recursos naturais o ser humano não sobrevive. Veja alguns desses povos abaixo. Então, eu trouxe alguns povos indígenas para eles perceberem que as cores que eles usam, a pintura do corpo, os ornamentos que eles usam, né, eles são diferentes, eles são povos diferentes e têm culturas diferentes. E daí é que eu trouxe mais uma ação, né, das mulheres Ikipeng, que elas estão lá no Parque Indígena do Xingu, e elas mostram como, né, que é um exemplo de como que elas demonstram respeito pela natureza, e como elas ajudam a preservar a natureza. Então, olha só, as mulheres Ikipeng do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso, dominam o conhecimento ancestral sobre as árvores das florestas. Elas coletam sementes nativas e ajudam a recompor a natureza da região. Então, aqui eu coloquei o link, caso vocês queiram acessar. Vocês podem ver se cabe para as crianças essa informação, mas para vocês, com certeza, é importante que vocês assistam, porque vai ajudar vocês a entenderem quais são as ações que elas fazem. Então, é uma ação indígena de cuidado com a natureza, de preservação, na verdade, né? E preservar para que não se acabe, preservar porque as pessoas estão acabando, porque existe muito madeireiros, muita plantação, grandes plantações, né, o agronegócio muito grande que tem devastado toda a natureza. Tá? Então eu coloquei o link é uma reportagem que está aqui, porque esse link aqui não está acessando. E daí aqui, faça uma lista das ações que você pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente. Então aqui, essa lista, ela pode ser uma lista, você pode conversar com as crianças, vocês podem fazer um texto, vocês podem desenhar, vocês podem fazer de diferentes formas, tá? Então, mas como que a gente pode ajudar a preservar o meio ambiente? A relação dos indígenas com os recursos naturais é sempre muito sustentável. Você sabe o que quer dizer a palavra sustentável? Então, vocês vão pesquisar para as crianças terem uma ampliação de repertório aqui, né, do que tem a ver, que vem a ser essa palavra sustentável. Então, olha lá no dicionário, faz a leitura com as crianças, discute com elas sobre isso. Para conhecer um pouco mais sobre eles, sobre os indígenas, brinque com o jogo da memória do anexo 1. Então, é o anexo que eu já mostrei lá para vocês e que eu recortei aqui, né? Então, que tem o animal, eu vou mostrar isso que tem a criança indígena aqui, né? A relação deles, a relação deles, não é isso aqui não,
com os animais, né? Então, aqui tem um vídeo também que mostra a relação dos indígenas com os animais. Eles têm os animais de estimação, animais bastante exóticos para os nossos olhos, assim, né? Porque a gente não está no meio da floresta, mas que vivem junto com eles, né? Não vivem presos ao lado deles, não, vivem junto e vivem livremente junto com eles, tá? Então, esse jogo da memória, ele traz a imagem do animal e também traz ali uma informação falando desses animais, da relação com as crianças, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu tenho o anexo aqui. Cadê? Aqui, então, ó, olha só. Então, uma imagem, os periquitos são lindos, mas piam muito alto. Os auá compartilham dos frutos da floresta com eles. Então, eles fizeram essa observação, né? E eles se alimentam ali junto das frutas, no caso. As cutias, então, as imagens, quando as crianças acharem o par, o professor lê para eles, né? As cutias são os únicos animais que podem abrir casca dura do fruto da castanha do Pará. Então, curiosidades sobre eles. Olha isso daqui, ó. Então, quando a criança achar o par, o professor lê. Os macacos pregos são um dos animais de estimação mais sapeca. E eles estão sempre brincando com seus donos. Olha uma imagem interessante. Então, estão lá, junto com os seus donos, né? Então, um exemplo da atividade. Cadê o caderno? Vamos voltar para o caderno, então. Aqui. E esse jogo, como eu falei, você pode fazer ele ampliado, fazer coletivo, para ir discutindo com as crianças, né? Ou fazer em trio, em dupla, enfim, fica de acordo com a necessidade, como você achar melhor, professor. O quadro a seguir mostra a forma com que os indígenas vivem e respeitam os seres vivos e não vivos na natureza. E ao lado, como as pessoas não indígenas têm tratado esses mesmos elementos da natureza. Então, aqui eu faço um comparativo para chocar mesmo, para a gente prestar atenção em como a gente não tem cuidado da natureza e como os indígenas nos ajudam a olhar para isso de forma diferente. As pessoas não indígenas, eu coloquei uma observação aqui, porque eu falo que pessoas não indígenas, né? Então, olha só, as pessoas não indígenas são aquelas das mais diferentes origens e culturas. Pessoas que os índios não veem como semelhantes, seja por não possuírem uma história comum ou por não terem as mesmas tradições e culturas populares. Então, são as pessoas de outras culturas, né? São pessoas que têm outras origens e outras culturas que não as indígenas, tá? Então, aqui, a água e os povos indígenas. Aqui tem um vídeo, que eu vou mandar o link também, que mostra a relação dos indígenas com a água. E aqui, como que as pessoas não indígenas tratam a água. Aqui, como que os indígenas tratam a floresta. Aqui, como que as pessoas não indígenas tratam a floresta. Então, aqui cuidam, estão ali, ó, com a comunidade ali no meio da floresta, mas percebam que ela não está degradada, né? Então, ela está ali compondo a floresta, eles olhando para a floresta e usando os recursos da floresta para sua subsistência, e o que as pessoas não indígenas têm feito. Né? Aqui mais um exemplo, né? Agora, com a ajuda do professor, escreva um texto coletivo, relatando o que vocês perceberam de diferente na forma com que os indígenas tratam a natureza e a relação dos não indígenas, então, para que eles percebam isso. Assista esse vídeo. Nos relatos de alguns indígenas, podemos perceber na natureza os elementos não vivos estão diretamente ligados aos seres vivos. Essa ligação chamamos de ecossistema. Então, aqui tem um trechinho de um vídeo que se chama Para Onde Foram as Andorinhas. Esse aqui é um trecho do vídeo, tá? Então, eu usei só uma parte do vídeo para mostrar isso. E eles vão falar nesse vídeo, né? Que acontece isso, e quando aconteceu essa situação, alterou a outra situação, alterou a, a relação de outros seres vivos e não vivos, né? Para a gente falar um pouquinho do que é um ecossistema com as crianças. Aqui uma explicação, que um ecossistema é essa interdependência de seres vivos e não vivos. Se eu afeto um elemento não vivo, automaticamente vai afetar o elemento vivo que faz parte desse ecossistema. E ao seu redor?
Há relações entre os elementos não vivos e os seres vivos? Já parou para observar isso? Então, observe algumas imagens. Então, vou levar eles a perceberem isso, né? Então, a imagem aqui do corvo, né? Então, quando os corvos se alimentam de um ser que não está mais vivo, né? Então, é uma relação de interdependência. Os corvos, eles precisam daqueles animais que vão morrer para se alimentar. E os corvos são chamados de lixeiros da natureza. As capivaras, elas precisam dos rios, dos elementos não vivos, pois se adaptam nesse habitat e se alimentam das plantas aquáticas. Então, as plantas aquáticas são elementos vivos que precisam da água, que é um elemento não vivo, e as capivaras precisam dessas plantas. Então, logo elas ficam próximas de rios e próximas de lagos, né? Então, é a relação dos seres vivos com os seres não vivos. As abelhas e as flores. Qual é a relação das abelhas e das flores? As abelhas, ao coletar o pólen para fabricar o mel, ajudam na polinização das plantas. A gente já falou isso em outros cadernos, né? Então, ela vai ali coletar o pólen e ela leva nas asas, no seu corpo, o pólen para outra planta e ajuda na polinização, né? Então, existe essa relação de dependência. Também, se vocês consultarem os cadernos anteriores, e um deles mostra que, como a gente sabe que as abelhas têm sido afetadas e que têm sido dizimadas por conta dos agrotóxicos, existem muitas plantas que estão sendo polinizadas de forma errada, que os frutos nascem deformados, porque não existe mais a polinização das abelhas. As abelhas são muito importantes na polinização para que as outras plantas se desenvolvam, né? Os seres vivos não vivem sem água, por exemplo, né? Então, a relação dos seres vivos com a água. Os seres vivos vão pegar essa planta com a água, que é um ser não vivo. Então, que existe uma relação de dependência. E é essa relação de dependência que acontece dentro de um ecossistema. Feito isso, né, a ideia é que saiam para o pátio da escola e observem a relação dos seres vivos e não vivos. E os elementos, né? Então, os elementos a água, o solo, o ar, enfim, né? Façam um registro de pelo menos uma relação do ecossistema e socialize com os colegas. Então, você pode ir até um local que você sabe que tem uma relação e pedir para que eles observem, para que eles identifiquem quais são os elementos vivos, quais são os elementos não vivos e qual a dependência de um para outro, né? Então, para que eles observem isso lá fora. Quais os elementos vivos e não vivos que você conseguiu identificar no pátio da escola? Então, os seres vivos, a gente já pode trazer um pouquinho para eles, dizendo que os seres vivos nós chamamos de bióticos, e os seres não vivos são os abióticos, e eles vão escrever aqui, vão desenhar, vão falar para você, depende de cada particularidade das crianças, né? Então, você pode usar diferentes formas de registro aqui para fazer essa atividade, né? Essa atividade anterior aqui, que eles vão sair no pátio e observar, você também pode ampliar como uma atividade, depois de fazer isso daqui, ampliar como uma atividade de casa, para que eles percebam alguma relação lá na casa deles e tragam, desenhem ou tirem foto e mandem para vocês. O que você e sua turma poderiam fazer para ajudar na preservação e conservação do meio ambiente próximo a vocês? Prestem atenção, pensem numa ação e desenvolvam na escola e com sua família. Então, aqui a gente vai pensar, a partir de tudo isso, qual ação que a gente podia fazer para conservar o meio ambiente, visto que eles estão interligados, né? Um está dependendo do outro, tá? Então, aqui é a atividade que fecha o caderno de ciências. Sempre ressaltando, né, que qualquer dúvida, qualquer coisa que não ficou bem entendido do caderno, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm o meu telefone e a gente conversa, eu vou até a escola, a gente conversa para ficar bem claras as atividades antes que vocês entrem para a sala de aula, porque quando você entra na sala de aula, você tem que saber muito bem o que você está fazendo lá, você não pode ficar em dúvida lá, né, a hora atividade é para isso, para estudar e entender as atividades do caderno, tá bom? Então, qualquer coisa, podem me chamar que estou à disposição.